Muito bem, nós vamos meditar na palavra de Deus, naquilo que Deus já tem para o nosso coração nessa noite. Eu quero te convidar nessa hora, nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 4 ao 7. A palavra de Deus diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor ele não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta. Pai, fala conosco de uma forma muito ímpar, pessoal e profunda. Fala aos nossos corações como lhe apraz. Seja o teu Espírito, não seja o homem, mas seja a tua palavra penetrando em nossos corações. É isso que nós pedimos nessa hora e clamamos pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Algo muito interessante e que Jesus fez e produziu em nossas vidas, e algo que nenhum homem, nenhum religioso e nenhum judeu pôde fazer, é que Jesus ele teve a capacidade de olhar para a Sagrada Escritura, olhar para os mandamentos e trazer uma definição do que exatamente os mandamentos se consiste. Jesus, ao olhar para os 613 mandamentos, ele resumiu os 613 em 2 mandamentos. Então, o Senhor Jesus vai declarar aos discípulos e diz que o primeiro dele é amar a Deus de todo o coração. E o segundo dele é amar o próximo como a ti mesmo. Perceba que Jesus ele fundamenta e ele traz esse fundamento dizendo que a lei se consiste no amor. Deus, a marca de Deus é o amor. E João mais para frente vai dizer que então Deus é amor. E perceba que no Jardim do Éden, onde se tudo inicia, e ali, com a queda de Adão e Eva, a Bíblia vai mostrar para mim, para você, para nós, que após a queda, Deus não rejeita Adão e Eva. Muito pelo contrário. Deus, então, ali no Jardim do Éden, após a queda, ele vai ao encontro, ele caminha no jardim em direção a Adão e Eva. E esse ato de caminhar em direção está numa motivação de restaurar o relacionamento com o homem. E é exatamente isso, esse anseio de Deus em restaurar o relacionamento com o homem está fundamentado no amor. Quem ama, restaura relacionamentos. Quem ama, restaura os seus relacionamentos. Há uma música muito conhecida e uma música que particularmente gosto muito, e uma parte do refrão diz assim: eu sou do meu amado e ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. É amor. A marca essencial da presença de Deus em nossas vidas, amados, é o amor. E exatamente esse texto que acabamos de ler, ele vai relatar o seguinte: o texto de 1 Coríntios, capítulo 13,
ele vai falar que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele está escrevendo para um momento muito difícil que a igreja estava enfrentando. Paulo ele escreve no momento em que a igreja agora, nesse instante, 1 Coríntios 13, ela se encontra adoecida, a igreja já se encontra enferma, e a igreja aqui ela perdeu a essência. Ela perdeu esse fundamento. Ela perdeu essa marca da presença de Deus, o amor. Então Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios capítulo 13, ele vem apresentar esse fundamento, essa essência. E ele vem falar do amor. Esse amor que é algo imprescindível, é algo necessário, é algo fundamental para o crescimento da igreja. E é nesse sentido que quando Paulo escreve, ele está dando um destino para a igreja. Ele está apresentando um caminho para a igreja. Ele está apresentando uma maneira como a igreja, sim, deve se fundamentar, deve servir. A maneira como a igreja, ela deve caminhar. Interessante, muito tempos atrás, e isso em conversas e conversas de pastores, muita gente gosta e tem isso no coração. Vigílias é algo muito gostoso, é um tempo onde nós nos dedicamos, buscamos a presença de Deus ali também. Deus fala conosco em momentos assim. E há uma situação, um cenário em que um homem, ele se prepara, ele coloca o melhor terno, a melhor roupa, e ele diz: hoje eu vou buscar a presença de Deus, vou na vigília, e lá Deus vai falar comigo, eu vou ser usado de alguma maneira. E ele indo, ele acaba se atrasando um pouquinho, e quando chega, o cenário já está todo completo, todo mundo orando, todo mundo buscando, e ele olhando ali naquele momento, as pessoas ali buscando, orando, ele vê alguém enjoelhado, ele vê uma pessoa ali debruçada, e no coração dele ele toca o sentido e a vontade de orar por aquela pessoa. E ele vai até a pessoa, impõe as mãos, e ali ele começa a orar, começa a profetizar, começa a declarar, e alguém vendo ali ao derredor daquela vigília, chega para ele, dá um cutucão assim nas costas e diz assim: irmão, não tem ninguém aqui. Ele falou: como não? Foram tirar o paletó, era um toco de árvore. E ele ali, impulsionado, animado, ele estava com o coração pulsando, acreditando e querendo manifestar os dons e querendo manifestar aquilo que Deus estava colocando no coração dele. Ele percebe que nada mais, nada menos, era um toco de madeira e tinha um paletó por cima. Presta atenção nisso, amados. Presta atenção nisso que eu vou dizer agora. A gente pode sim manifestar os nossos dons. A gente pode sim servir a Deus, mas a gente pode não ser salvo. A gente pode servir a Deus, mas não estar caminhando rumo aos céus. Eu posso sim servir a Deus com os meus dons, com os meus talentos, mas não pertencer ao reino de Deus. Eu posso sim servir a Deus com tudo que tenho, com tudo que sou, mas chegar na reta final e ouvir da parte de Deus: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Uma ideia equivocada que a igreja de 1 Coríntios tinha é que os dons revelavam e apresentavam a marca essencial de Deus. E nós vamos perceber que além desse pensamento equivocado, a igreja tinha outras dificuldades. Dentro da igreja, Paulo vai tratar então a respeito de divisão. Paulo aqui vai falar a respeito de imoralidade. Ele vai falar de contendas, de conflitos, de divisões, brigas que existiam no meio da igreja.
Ele vai falar a respeito de unidade, a falta de pensamentos, irmãos pensando de forma dividida a respeito de casamento, a respeito de divórcio, a respeito daquele que fica solteiro ou fica casado. Ele vai falar sobre o momento célebre do culto, aonde existia dificuldade ali no momento do culto, mulheres não querendo se submeter à liderança local. Ele também fala a respeito da Santa Ceia, os irmãos que chegavam para cultuar na Santa Ceia de uma forma alguns estavam um pouquinho mais famintos, irmãos. Então, antes da Santa Ceia acontecer, o povo já tomava posse da bênção. Então, não tinha ordem, não tinha decência, existia essa situação como um todo. E, por fim, irmãos, capítulo 12 vai falar sobre os dons. Vai falar sobre as dificuldades que ali existia. A percepção da igreja de 1 Coríntios era que os dons era a evidência da presença de Deus. Então, quero te convidar, nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. E perceba o que Paulo fala para essa igreja. Perceba o que Paulo fala para a igreja de 1 Coríntios. Vai dizer assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele está dizendo aqui e afirmando que é bom que a gente procure e com muito zelo e, se possível, desejar os melhores dons. Mas, por outro lado, ele conclui dizendo: agora eu passo a mostrar a vocês ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda um caminho sobremodo maior. E é exatamente isso que o capítulo 13 vem falar aos nossos corações. E que a gente possa, de uma forma muito sincera, de uma forma muito profunda aqui, compreender a vontade de Deus para as nossas vidas, para aquilo que Deus tem aos nossos corações. Então eu te convido a ficar com o capítulo 13 de 1 Coríntios aberto e nós vamos conhecer esse sobremodo excelente que Deus tem para as nossas vidas. Perceba que no verso 4, ao apóstolo Paulo apresentar esse caminho que é o amor, a partir do verso 4, ele vai dizer o que é o amor na prática. O que é o amor na prática? Interessante que, diante de muitos casamentos, diante de muitas cerimônias e momentos em que celebra a união, se fala muito a respeito desse amor. Músicas já se fundamentaram nessa passagem, muitos romances, né? E muitas poesias, mas aqui há algo muito profundo que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é um sentimento, não é um arrepio na coluna, é muito mais do que isso. O apóstolo Paulo ele está falando de uma vida que vive em amor, de um estilo de vida, de atitudes concretas. Então, a primeira que ele nos apresenta, ele diz assim: o amor é paciente. Quem ama tem paciência. Nós precisamos praticar a paciência. Nós precisamos praticar a paciência uns aos outros. Nós precisamos praticar a paciência com o nosso próximo. Quem ama não se ira facilmente. Quem ama é longânimo. Quem ama tem paciência com aquele que é mais fraco. Quem ama tem paciência com aquele que te ofende. Quem ama tem paciência com aquele que te irrita. Quem ama tem paciência com aquele que pecou contra você. Paulo declara isso à igreja de 1 Coríntios como uma solução, um caminho de solução para a igreja, um caminho de solução para mim, para você, dizendo que o amor é paciente, que nós devemos praticar a paciência. E nós devemos praticar a paciência
no âmbito familiar. Talvez seja difícil você chegar no final da tarde, depois do trabalho, olhar para o maridão que não instalou o chuveiro, não limpou a louça direito. É nessa hora que a gente precisa desenvolver a paciência. A gente precisa ter paciência com os nossos filhos. A gente precisa ter paciência com a nossa esposa, com o nosso marido. A gente precisa ter paciência com os nossos pais. Você, eu, nós precisamos ter paciência com a nossa mãe, com o nosso pai. E por que ter paciência, meus irmãos? Olha o que em Números 14, verso 18 vai dizer: eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Portanto, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 1, vai dizer: se Deus tem paciência, portanto, sejam o quê? Imitadores de Deus. A paciência é uma marca de Deus e nós devemos testemunhá-la no mundo, a partir das nossas casas, a partir daqueles que estão à nossa volta. Então o texto ele vai dizer assim: o amor é paciente, o amor suporta, o amor espera, o amor não sai do sério com facilidade, o amor é longânimo. E até quando, pastor? Talvez essa pergunta: pastor, eu tenho que ter paciência? Tem. Mas até quando eu vou ter paciência, pastor? Tiago capítulo 5, verso 7 diz: até quando? Ele diz: até quando você deve ter paciência? Tiago 5, verso 7 vai dizer: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A paciência é a marca da presença de Deus. Quando Paulo fala em capítulo 5, Gálatas 5, verso 22, ele vai falar dos frutos do Espírito. Ele fala sobre a paciência. A paciência. Próximo. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor também ele é benigno. O que seria isso exatamente? Ele está dizendo que o amor, ele age com bondade. Quem ama faz bem ao próximo, não faz mal ao próximo. A virtude de quem ama é fazer exatamente o bem. Então, eu e você, nós devemos fazer ao bem àquele irmão e àquela irmã que está ao nosso lado. Nós devemos nos esforçar em fazer o bem. Fazer o bem àquele vizinho que às vezes te incomoda. Aquela vizinha que às vezes te incomoda um pouquinho. Aquele patrão que pega no teu pé. Nós devemos fazer o bem, sim. E fazer o bem ao marido, fazer o bem à esposa, fazer o bem aos filhos, fazer bem aos pais. O apóstolo Paulo está dizendo: seja benigno com a sua esposa, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando tudo seja contrário, seja benigno, faça o bem, faça o bem. Mateus capítulo 5, verso 44 vai dizer assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Pense nisso, nesse verso, ele vai dizer assim: olha, fazer o bem, amar aos amigos é fácil, mas a diferença está em amar os inimigos. E a mesma coisa nós podemos transportar, fazer o bem àqueles que nos fazem o bem, isso é fácil. Agora, fazer o bem perante aqueles que nos fazem o mal, aí está a diferença. E essa é a chamada de Deus, a presença de Deus em nós está exatamente nisso. Quando as coisas são contrárias, quando nos fazem mal, quando nos perseguem, a gente não devolve na mesma medida. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, verso 20, vai dizer assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Jesus foi benigno.
Olhe para Cristo. Jesus fez o bem diante das acusações. Jesus fez o bem diante das mentiras. Jesus fez o bem diante dos açoites que ele carregou e levou sobre o seu corpo. Jesus fez o bem diante das maldades que agiram contra ele. Jesus fez o bem até na morte, amados, e na morte de cruz. Porque perceba, quando ele estava prestes a morrer, Jesus olhou para o lado, olhou para aquele ladrão e declarou assim: em verdade te digo, que ainda hoje entrarás no paraíso comigo. Quem ama, age com bondade. Quem ama, faz o bem. 1 João, capítulo 3, verso 18, vai dizer assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, o que o texto está nos falando, que amor é muito mais do que palavras. Amor são atos, são atitudes. Amor nos leva a fazer o bem ao próximo. O amor nos faz, sabe o quê? É comprar uma roupa e entregar àquele que está necessitado. O amor nos leva a comprar. O teu próximo está sem uma roupa, sem um chinelo, sem algo necessário. Você vai lá, você abençoa, você compra um pouco de comida, entrega. O bem nos faz, sabe o que, amados? É fazer aquele bolo abençoado de banana que todo mundo gosta e entregar para aquele vizinho que pega no teu pé. O amor faz isso. O amor nos impulsiona a agir com bondade com aquelas pessoas que talvez a gente poderia assim dizer que nos incomoda um pouco. O amor requer, sabe o quê? Um pouco de esforço. O amor requer renúncia do nosso ego. O amor requer um pouco de investimento da nossa parte. João capítulo 3, verso 16. O maior ato de amor diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu filho. Quem ama dá. Quem ama faz o bem. Quem ama não exige. Ele oferta, ele entrega, ele oferece. Então a marca da presença de Deus está na bondade, em fazer o bem. Próximo, o apóstolo Paulo ele continua, ele diz assim: o amor não arde em ciúmes. Perceba isso. Ciúmes está muito ligado com inveja. O amor ele não inveja o seu próximo. A inveja é um câncer para a alma. A inveja é um sentimento que muitas pessoas nutrem de inferioridade. É um sentimento de cobiça. É um sentimento de desejar a posição e aquilo que o nosso próximo tem. A inveja é não querer a felicidade e o sucesso do nosso próximo. E o Paulo vai dizer aqui: quem ama não arde em inveja. Sabe de uma coisa, amados? Deus não nos chamou para desejar aquilo que é do outro. Aquilo que é do outro é do outro. E aquilo que é meu está guardado, está reservado por Deus. Não torça para a derrota do outro. Aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer que então quem ama se alegra com a vitória do outro. Quem ama se alegra quando alguém faz aquilo que você não pode fazer. E pensando exatamente nisso, me veio na memória aquela passagem, aquele momento de Saul e Davi. Após Davi ter o confronto com Golias, após Davi ter vencido Golias, e após o texto diz que milhares de mulheres saíram à rua declarando e cantando e dançando e dizendo: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Ao ouvir isso, a essa canção, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus que Saul ficou irritado
e aborrecido. 1 Samuel, capítulo 18, verso 9, vai dizer que daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Me parece que nesses dias que estamos vivendo, não é tão diferente daquele período, daquela época que Davi passou por essa luta e essa perseguição. Vivemos dias em que o espírito do mundo e o que impera, e às vezes se não tomarmos e não ficarmos atentos, isso permeia nos nossos corações. O desejo de não ver a felicidade do outro, de não ver o sucesso do outro, de não ver a prosperidade do outro, de não ver a realização sentimental, profissional e familiar do outro. Provérbios capítulo 14, verso 30, vai dizer assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos, destrói a vida. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer que o amor não inveja. Quem ama se alegra com o sucesso do outro, e a alegria do sucesso do outro, a alegria é a marca da presença de Deus em nós. Próximo ponto. A palavra de Deus vai dizer assim, que o amor, ele não se ufana. Interessante, talvez muitos, ao olhar e ver esse texto, ufana, tenham um pouco de dificuldade de imaginar o que o apóstolo Paulo estava querendo declarar e explicar aqui, mas ele está dizendo assim, que quem ama não se gloria, não olha para si com glória. Ele diz que quem ama não se ensoberbece em relação ao outro. Ele diz que quem ama não humilha o outro. E vivemos dias em que, de fato, definitivamente, pessoas às vezes são humilhadas. Pessoas às vezes são pisadas. Vivemos dias em que, às vezes, muitas vezes, a gente não sabe, a gente não percebe, não se atenta, mas pessoas ao nosso derredor, mulheres, esposas, às vezes maridos são humilhados. Às vezes pessoas ao nosso derredor são humilhados no ambiente de trabalho, de forma pública. Às vezes vivemos dias em que pessoas são rebaixadas no ambiente familiar, no ambiente profissional. Fere, muitas vezes esposas ferem a autoridade do próprio marido. Humilha. Quem ama, o apóstolo Paulo diz aqui, quem ama não humilha. Quem ama não ridiculariza. Quem ama não expõe o próximo. Quem ama não ensoberbece. E é exatamente isso, a igreja de Coríntios, uma igreja cheia de dom, uma igreja cheia de talento, mas também uma igreja que existia pessoas com muitos dons e talentos, mas também que vivia na carnalidade. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim a eles. Ele vai dizer, a partir do capítulo 12, olha, é muito bom que tenha dom, é muito bom que se desenvolva, é muito bom que vocês busquem, procurem, e se possível, o melhor. Mas, acima disso, existe algo supremo, existe algo que representa a marca da presença de Deus. É o amor. E sem o amor, de nada vale o dom. Ele diz então que quem ama não se ensoberbece, não se gloria e não humilha o próximo. Vivemos dias que pessoas são humilhadas, pessoas são diminuídas. E às vezes, se não tomarmos atento, a gente pode nutrir isso no nosso coração. Ah, pastor, eu canto bem, eu canto melhor, eu prego melhor, eu revelo melhor. Tem gente que anda com uma máquina de xerox na mão, né? Sai revelando. E a palavra de Deus diz assim, que quem ama não se ufana, não se gloria, não age com... E sim, age com humildade. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 3. Ele vai dizer assim, nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Evangelho é isso, é você olhar para o seu próximo e considerar o seu próximo maior do que você, acima de você, superior a você. Então o apóstolo Paulo vai dizer que quem ama, ele não se vangloria. Próximo ponto vai dizer assim: amor não se conduz inconvenientemente. Inconveniência. Quem ama se conduz mais com conveniência. Quem ama se porta com... Quem ama não se porta com indecência. E o apóstolo Paulo vai dizer que na igreja de Coríntios existia pecados de imoralidade. Existia pecados de relações imorais. A igreja de Coríntios se portava assim com indecência. Muitos estavam no templo, mas muitos também iam em outros templos e pagãos, e também iam em lugar pagão. E também isso, se a gente for transportar para as nossas vidas, muitos estão dentro da igreja, mas ao mesmo tempo estão em bares, estão em baladas, estão frequentando lugares que não são decentes, frequentando motéis, fazendo sexo antes do casamento. E isso, o apóstolo Paulo diz: quem ama não se porta indecentemente, inconvenientemente. Quem ama se porta sim, mas com decência. Quem ama não desrespeita o outro, o próximo, e sim respeita as pessoas. Quem ama espera, não antecipa o tempo certo. Quem ama aguarda a hora de Deus, o momento de Deus. Quem ama, e definitivamente se o rapaz ama aquela moça, se o homem ama aquela moça, ele vai esperar, ele vai aguardar, vai esperar a hora certa, o momento certo. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vós abstenhais, rejeitem da prostituição, da fornicação, do sexo antes do casamento. Quantas pessoas faltam com o respeito com o outro, com o próximo? Às vezes não respeitando mãe, às vezes não respeitando pai. Êxodo capítulo 20, verso 12 diz assim: honre teu pai, honre a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Quantas pessoas não respeitam seu pastor, seus líderes? Em Hebreus capítulo 13, verso 17 diz assim: obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, e sede submissos a eles. Quem ama respeita pessoas. Quem ama se porta assim com decência. Quem ama, amados, dizer algo aqui: faz tempo que eu não pego o ônibus, mas é tão bom, tão gostoso pegar ônibus. E é mesmo, irmãos. Você vê conversa de tudo quanto é tipo. Mas quem ama não senta no banco do idoso e deixa o idoso de pé. Quem ama não vai no supermercado e estaciona na vaga de idoso e deixa o idoso sem vaga. Quem ama, respeita. Quem ama, respeita. Quem ama não maltrata, não é grosseiro, não é rude. Quem ama não agride a moral das pessoas. Quem ama, respeita. Próximo. A palavra de Deus diz que o amor não procura seus interesses. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim: o amor não é egoísta. Quem ama não é egoísta. Olha que imagem, que cena maravilhosa. E isso nós podemos contemplar. E todos têm essa experiência aqui, porque que mãe não ama com profundidade? O amor de mãe ao filho é o amor de Deus por nós. A mãe muitas vezes, de sair, deixa de comprar uma roupa
deixa de comer algumas coisas que alegram o coração, um chocolate maravilhoso, algumas, em detrimento, sabe o quê? Ao filho, aos filhos. E por que isso? Porque exatamente a mãe, ela não procura o seu próprio interesse. Porque a mãe ama o filho. E porque ama, ela não se torna e ela não busca os seus próprios interesses. Sabe de uma coisa? O amor retira de nós o egoísmo. O amor exclui de nós esse anseio de olhar para o umbigo, olhar só para nós. Lucas 22, 42 diz assim, o próprio Senhor Jesus diz assim: Pai, se queres, passe de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. É exatamente isso. A igreja de Coríntios, uma igreja cheia de dons, pessoas que manifestavam os dons, mas com quais motivações? Com que motivações e interesses manifestavam aqueles dons? Vivemos dias, irmãos, que se não se atentarmos, muitas pessoas manifestam os dons, mas com interesses pessoais, com interesses de projeção e com interesses financeiros. Mateus capítulo 10, verso 8 vai dizer assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, mas de graça recebeste e de graça devo dar. Que não seja a minha vontade, mas a vontade de Deus. Quem ama não busca os seus próprios interesses. Chegando ao fim, irmãos, amor não se exaspera. Quem ama não se exaspera. E o que significa isso? Quem ama não se irrita, não perde o controle. Quem ama não tem ódio, raiva. Quem ama é ofendido, é atacado, mas não se irrita, não perde o controle. E normalmente é assim, amados, perceba isso. É um processo. Primeiro vem o estado de irritação. Se não controlado, vem raiva. Se não controlado, vem ódio no coração. E exatamente isso aconteceu com Caim e Abel. Gênesis capítulo 4 vai relatar que então o Senhor disse para ele: por que está com raiva? Por que anda carrancado? O Senhor rejeitou a oferta de Caim. E por isso suscitou no seu coração, a palavra se diz lá, raiva. Quem ama não tem ódio, irmãos. Quem ama, tudo sofre, tudo suporta e tudo espera em Deus. Outra coisa interessante que nós devemos pensar aqui: quem ama também ele não oprime o próximo, aquela pessoa que está ao lado. Quem ama não oprime esposa, não oprime marido, não oprime filhos, não oprime amigos. Quem ama não se alegra com o sofrimento e com a dor do outro. Muito pelo contrário. Quem ama não se desespera, não se irrita. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo ele declara. Ele diz assim: quem ama não se irrita. Outro ponto que o apóstolo Paulo declara, ele diz assim: o amor ele não se ressente do mal. Quem ama não se ressente do mal. Quem ama não guarda mágoas. Quem ama não guarda sentimentos ruins dentro do coração. Quem ama não se ressente do mal que lhes fazem. Quem ama não se ressente quando é atingido, mesmo de forma direta, mesmo de forma indireta, ou mesmo quando não se entende de onde veio. Foi sem querer, mas aconteceu. Quem ama não guarde mágoas, não se ressente do mal. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa.
O Senhor Jesus declara assim, Lucas capítulo 23, verso 34, diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem ama não guarda mágoas. Quem ama, perdoa. Quem ama não se ressente do mal que é afligido. Próximo, o apóstolo Paulo diz assim: o amor não se alegra com a injustiça. Quem ama não fica feliz com o mal alheio, o mal que atinge o próximo. Quem ama não fica feliz quando alguém sofre. Quem ama não se alegra quando o próximo passa por tempos difíceis, tempos de aflições, tempos de deserto, de vale. Quem ama não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quem ama se alegra na verdade. Quem ama se alegra quando as verdades elas são manifestas. Quem ama se alegra quando a justiça ela é feita, ela é completada e é realizada em nós. Mateus capítulo 5, verso 6 vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque a esses serão saciados. Por fim, o apóstolo Paulo conclui a definição de amor na prática, dizendo assim: que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. O amor, então, ele é sacrificial. Normalmente um pai de família, e aqui trazendo essa figura para a gente refletir um pouquinho, ele normalmente é a figura que absorve todo o peso, toda a carga, todo o fardo de uma família. Em detrimento à esposa, em detrimento a filhos, normalmente um pai, ele carrega todo esse peso, essa responsabilidade. E é interessante, porque quando o pai, ele sofre pela família, o sofrer está muito ligado com a ideia de suportar. O pai, ele dá suporte. E o suporte, nós vamos entender o que significa aqui. Esses dias de tornado, de muita chuva, de muita tempestade que passou pelo sul do país, eu quero que você tenta, na sua memória, criar essa cena. Uma cena de uma casa sofrendo um impacto muito grande e no telhado recaindo chuva, mas chuva de pedra. Aquela chuva que está batendo no telhado. E o telhado ali suportando, dando suporte, aguentando firme, sofrendo todo o impacto. E é exatamente isso a figura paterna de um pai. É aquele que suporta, é que sofre, dá um amparo, não deixa que todo o sofrimento chegue sobre a família, sobre a esposa, sobre filhos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ele diz: quem ama tudo sofre. Ele está dizendo assim: quem ama é um telhado na vida do outro. Você pode olhar para o teu irmão e dizer assim: ó, eu sou telhado para você, viu, meu irmão? Eu sou telhado na sua vida, eu vou suportar. Eu vou aguentar a carga aqui. Olha para o teu irmão e diz aí: ó, eu vou ser um telhado na sua vida. Eu vou suportar todo o fardo, todo o sofrimento, toda a carga, eu vou dar suporte. É um telhado. A esposa tem que ser um telhado para o marido. O marido ser um telhado para a esposa. Você tem que ser um telhado, a esposa, o marido, para os filhos. Nós temos que ser um telhado para o irmão, a irmã do nosso lado. Nós temos que, sim, sofrer, suportar, porque o amor tudo sofre. A segunda questão que o apóstolo Paulo declara aqui, que o amor também tudo crê. O amor tudo confia. Às vezes há pessoas que chegam assim e falam para aquela mulher tão desesperançosa, ao invés de dar uma palavra de esperança, diz assim: ó, seu marido sei não, hein?
E aí uma mulher de Deus, que está cheia da presença de Deus, uma mulher que tem a marca do amor em Deus, que tudo crê, vai dizer assim: eu creio no milagre. Eu creio que Deus vai mudar, vai transformar esse homem. Eu creio que ele vai sair vai deixar a pinga de lado, vai deixar o bar de lado. Um milagre vai acontecer na vida desse camarada. Alguma coisa vai ser transformada no coração dele, porque eu creio que Deus é poderoso para alcançar aquele que está perdido, aquele que está distante, aquele que ainda não teve um encontro com Deus. Deus é poderoso para operar com poder, força e glória. Então quem ama, tudo crê, tem esperança no coração. Quem ama tem uma visão celestial, olha pela fé, enxerga a vida pela fé. Quem ama, tudo crê. Outro ponto que o apóstolo Paulo diz que quem ama, tudo espera. Quem ama, espera. Quem ama não chega diante de Deus assim e dá um prazo para Deus. Senhor, se o Senhor não operar na minha vida, se o Senhor não agir até dia 31 de dezembro desse ano, eu vou fazer tal coisa. Isso até é um pecado diante de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim: não ponhamos o Senhor o quê? À prova. Não dê prazo para Deus, não. Peça para Deus paciência, ao invés de determinar o que Deus deve fazer. Diz para Deus aí: Deus, trabalha na minha vida. Eu quero esperar confiantemente no seu agir, no seu trabalhar, no seu operar. Então o apóstolo Paulo, ele diz que quem ama, tudo espera. E essa é a palavra de Deus. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus nessa hora. Deus, de alguma forma, já ministrou aos nossos corações. Já falou no profundo da nossa alma. É o Espírito Santo que fala, que trabalha, que se movimenta. Mas eu quero te lembrar de uma palavra que Deus trouxe a uma igreja. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 2, que ao olhar para aquela igreja, ao olhar para aquelas pessoas, Deus compartilhou dizendo: conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço aquilo que entreguei a você. O teu dom, o teu talento. Eu conheço o seu trabalho. Eu conheço tudo aquilo que você tem realizado diante de Deus. Eu sei dos pormenores, de cada detalhe da sua vida. Mas a palavra de Deus diz também que Deus olhou para aquela igreja e compartilhou: eu tenho apenas contra ti que abandonaste o primeiro amor. Abandonaste o primeiro amor. Então Deus faz um pedido, e esse pedido recai a mim, a nós, recai à igreja neste momento. Ele diz: lembra-te de quando você caíste. Lembra-te o dia que você deixou e abandonou de praticar o amor. Arrependa-te. Volte às práticas das primeiras obras. Volte às práticas do primeiro amor. E a promessa é: Deus deixa uma promessa, uma boa nova. Deus deixa uma palavra de esperança ao coração daqueles que de fato voltarem à prática do amor, que colocarem isso em seu coração em primeiro lugar. Ele diz lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Em outras palavras, você receberá a salvação eterna.
Em outras palavras, haverá salvação sobre a sua vida. Eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Nós vamos orar. Pai, obrigado por este tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque é diante da sua palavra que nós somos transformados, é diante da tua palavra que nós somos tocados. É a tua palavra em nós, ó Pai, que adentra em nossos corações, que promove mudanças que nós mesmos não podemos fazer e realizar. Não é por força humana, não é por um desejo próprio, mas é por um agir sobrenatural do teu Espírito. Que nessa hora o teu Espírito, ó Pai, o Espírito Santo, se movimente em nossos corações. Que nesta hora aquele que nos ouve, nos assiste nessa hora, que está buscando a presença de Deus, falando com o Senhor, que algo sobrenatural ocorra em cada coração. Que teu Espírito e o Espírito Santo venha com poder, venha com força, venha com glória sobre a vida da tua igreja, de cada irmão, irmã, operando, ó Pai, o teu querer, operando, ó Pai, a tua vontade, e que seja apenas a tua vontade em nós, não seja a nossa, não seja o nosso querer, não seja a nossa vontade. Muitas vezes perdemos a paciência diante de tantas situações e circunstâncias e momentos da vida, mas a palavra de Deus diz: olha, sede paciente, porque Deus é paciente, porque Deus foi paciencioso conosco, enquanto a humanidade se encontrava em desobediência, em pecado. Deus, com grande misericórdia, com grande paciência, foi buscando, foi se aproximando da humanidade, foi se aproximando do homem, a fim de buscá-lo, de resgatá-lo, a fim de restaurar a comunhão. E não há nada mais precioso, não há nada mais maravilhoso do que ver este amor de Deus sobre nós, ver esse amor sacrificial, ver esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Senhor chegou ao ponto de se fazer homem, enviar o seu Filho, e aqui ele passar por dores, por sofrimentos, por situações que nós deveríamos passar. Mas o Senhor passou, o Senhor tudo sofreu, o Senhor tudo creu, tudo esperou e tudo suportou, porque exatamente o Senhor Jesus, o nosso Deus, nos ama. Deus, Ele te ama, e este amor é sacrificial, e Ele te chama nesta noite, Ele te encoraja nesta noite a viver o amor que é paciencioso, o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera e o amor que tudo suporta. Que nesta noite você possa restaurar a sua aliança com Deus, que nesta noite você possa ter um concerto com o Senhor Jesus. E que nesta noite, a partir de hoje, você possa viver uma nova vida com o Senhor Jesus. É isso que nós oramos e nós pedimos e colocamos diante do altar de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Que esta semana seja uma semana abençoada, agraciada por Deus, que você possa ter encontros com o Senhor Jesus de uma forma extraordinária. Talvez Deus vai trabalhar de uma forma muito pontual e muito pessoal e muito precisa nos seus relacionamentos. Talvez nessa semana, de alguma forma, você vai precisar exercitar um pouquinho mais a paciência. Vai ter que exercitar um pouquinho mais os frutos, praticar um pouquinho mais a bondade, ser benigno. E exerça, faça isso, porque isso agrada ao Senhor. É isso que manifesta a marca de Deus em nós. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus
e nós vamos nos despedir aqui debaixo da presença de Deus. Pai, louvado seja Deus, obrigado por esse tempo, pelo culto, pelo momento que passamos juntos aqui diante da Tua presença. Obrigado porque o Senhor se fez e se faz presente em nosso meio. Tua palavra diz, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, aonde em meio aos louvores ali habitar, aonde, ó Pai, o seu povo se reunir no templo, ali o Senhor se faz presente. E nós temos a convicção que o Senhor aqui se fez presente. E não há nada mais maravilhoso, não há nada mais do que devemos buscar a não ser a Tua presença. A tua palavra diz que nós nesse mundo passaríamos sim por aflições, passaríamos sim por lutas, dificuldades, mas a Sua presença seria constante. Tanto em dias bons, tanto em dias ruins, dias difíceis, o Senhor seria presente. E nós cremos, ó Pai, na presença do Senhor. E essa presença que nos guarda, que nos restaura, essa presença que nos fortalece, essa presença, ó Pai, que nos ajuda em todo o tempo, nos supre, essa presença, ó Pai, que derrama sobre nós a paz, um descanso, e que muitas vezes excede o entendimento. É essa presença que nós almejamos e desejamos sobre nós. Seja com o Teu povo, seja com a Tua igreja, seja com cada um nesta hora, derramando, ó Pai, esperança, derramando paz, derramando, ó Pai, descanso na alma. Que a graça do Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que a graça do Deus Espírito Santo seja sobre a Tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém.